Sejam todos bem-vindos. Aqui falando com vocês, professor Peterson Daniel Vieira, editor adjunto da editora Alfredo Nasser, da Unifam. E o intuito desse vídeo e de outros que vocês terão acesso é trazer um passo a passo para a adequação do trabalho acadêmico às normas da ABNT, que são também previstas no guia para trabalhos acadêmicos publicado no site da Unifam. Nesse primeiro vídeo, nós vamos estar trabalhando as pré-definições que o Microsoft Word traz quando a gente abre um documento em branco, como a gente está visualizando aí nessa tela, e o passo a passo do que eu tenho que fazer antes de alimentar esse documento com informações textuais ou imagens, tabelas, quadros, atendendo às particularidades de cada trabalho. A gente precisa fazer as adequações para que as normas da ABNT em grande parte já sejam atendidas. Então, o primeiro passo é a gente, no menu página inicial, que já está aberto aqui, a gente entrar na parte de fonte, no canto inferior direito, nesse quadradinho, a gente abre essa janela e a gente já tem que editar qual fonte que a gente vai utilizar, porque a ABNT permite a Arial ou a Times New Roman, só que o Word traz a fonte Calibre e o tamanho 11, que não são o que a ABNT permite. A gente tem que adequar, utilizando aqui no caso a Arial, que é uma das permitidas, colocando o tamanho 12 e deixando o estilo da fonte normal. E dá OK nessa janela. Feito isso, a gente já tem fonte, tamanho de fonte e o estilo de fonte determinado, que a ABNT prevê. Outro passo que nós precisamos nos atentar e editar é a questão do parágrafo que está logo ao lado da parte de fonte. A gente também clica nesse quadradinho aqui no cantinho, abre uma nova janela e a gente tem que editar alguns campos aqui, porque a pré-definição do Word não atende o que a ABNT pede. Primeiro caso aqui, o alinhamento do texto, né? A gente tem que colocar justificado. O nível do tópico, corpo de texto que a gente mantém. Na parte de recuo, nem a esquerda nem a direita tem que ter algum recuo, tem que manter zerado, como está aparecendo aqui. O botão espelhar recuos é raro, mas pode acontecer. De estar marcado, a gente tem que deixar desmarcado. E nessa parte especial, a gente tem que clicar em primeira linha. E o recuo automático que aparecer aqui, se for 1.25, como ocorreu aqui, a gente deixa, porque é esse mesmo que a gente tem que utilizar. Caso não apareça 1.25, a gente pode editar aqui pelas setas ou então digitar. Logo abaixo a gente tem uma parte específica sobre espaçamento. Antes está 0 pt e depois está 10 pt. Esse 10 está inadequado, a gente tem que colocar 0. Então fica 0 antes e 0 depois. Esse pt significa pontos. E o espaçamento entre linhas, que está múltiplos numa escala de 1.15, a gente tem que editar e colocar em 1,5. Nessa primeira janela do parágrafo, é isso que a gente tem que fazer. Porém, tem uma segunda janela chamada quebras de linha e de página, que a gente clica aqui e temos que deixar duas opções marcadas. A primeira já é essa, controle de linhas órfãs e viúvas, para início
e para final de página, para que não fique linhas soltas em início e em final de página, e esse botão não infernizar, para que nenhuma palavra fique separada no texto. E a gente dá OK nessa parte de parágrafo. Então já é uma segunda etapa que a gente finaliza. E a terceira etapa é no menu aqui, layout da página, em que a gente vai ter que editar também alguns pontos. A gente vai em configurar página. As margens também são previstas na BNT e a gente tem que deixar superior e esquerda com 3 centímetros. Então aqui a gente tem que adequar, colocar 3 na superior, já tem 3 na esquerda. Inferior e direita a gente tem que colocar 2. Então aqui a gente coloca 2 na inferior e 2 na direita. Mas essas margens precisam atender o papel que está numa outra janelinha aqui, A4, que é o que já está aparecendo aqui. Caso apareça algum papel diferente, tem que selecionar o papel A4. A gente volta aqui para margens. Outro ponto que tem que estar selecionado é a orientação do papel em retrato, que é o papel de pé. E os outros campos a gente não precisa fazer nenhum ajuste. Basta a gente dar OK, que a gente finaliza essas pré-definições do Word para adequar a ABNT, ao que a ABNT pede, prevê para a confecção dos trabalhos acadêmicos. Por que a gente faz isso? Esse ajuste que a gente fez nessas janelas que a gente editou já trazem o formato de espaçamento, de fonte, de alinhamento de texto, de modo que o que a gente deixou configurado nessas janelas vai estar atendendo cerca de 80% a 85% de todo o trabalho que é configurado em texto mesmo, em parágrafos, né? A gente tem outras partes do trabalho que tem configurações diferentes, como o título, como o resumo, como palavra-chave, como notas de rodapé, referências, citações diretas longas, que tem uma formatação específica, mas esses ajustes que a gente faz nas pré-definições aí já deixam grande parte do trabalho acadêmico formatado, e a gente tem que se atentar somente para essas outras partes que têm as suas características específicas de formatação para atender no momento posterior. Agradecemos a vocês por visualizarem esse primeiro vídeo e nos vemos nos próximos vídeos.